Aos 17 anos, Arthur Grimbal foi trabalhar na empresa do cunhado. E ele não tinha ideia de que aquela entrada despretensiosa marcaria o início de uma vida inteira dentro do Grupo Boticário. Poucos anos depois, o Arthur virou sócio dos negócios e então veio o desafio. Provar que, apesar da pouca idade, ele era capaz de liderar um grupo que só crescia. Em vez de competir na marra, Arthur usou um trunfo. Adotou uma gestão com escuta e diálogo. Esse estilo moldou uma cultura que ajudou o Boticário a se estabelecer como um dos maiores grupos de beleza do país, com mais de 10 marcas e quase 36 bilhões de reais em vendas. Hoje, o Arthur é vice-presidente do Conselho de Administração e segue planejando o crescimento da empresa. Eu sou Letícia Toledo, jornalista especializada em negócios, e este é o Dando as Cartas, um podcast da Caju produzido pelo Estúdio Novelo. Por aqui, eu converso com profissionais que revelam como assumir o jogo e conduzir o rumo da própria carreira. Nesse episódio, Arthur Grimbal relembra como as transformações feitas na empresa lá nos anos 90 construíram as bases para a gigante atual e fala sobre a gestão e constante transformação do Boticário e dele mesmo para chegar ainda mais longe. Para começar, a gente vai começar lá falando do início da sua trajetória, né, Arthur? Você começou a trabalhar no Grupo Boticário especificamente aos 17 anos como assistente financeiro. O Miguel, que era seu cunhado já na época, foi quem te puxou ali para o grupo. E eu sei que você vem de uma família de comerciantes, uma família empreendedora. Eu queria entender como é que era a sua cabeça nesse início. Começou ali como assistente financeiro, 17, fazendo faculdade. Você tinha um desejo de aprender o máximo para empreender? Ou a ideia era construir carreira no Boticário? Como é que era? Bom, como você mencionou, minha família, né, tinha negócios no comércio, assim como a família do Miguel também, né? No comércio, a família inteira participa do jogo, né? Em épocas comemorativas, eu e minhas irmãs íamos ajudar a loja. Falo brincando, mas foi uma sequência. Eu tive a oportunidade de conhecer bem o varejo raiz, né? Meu primeiro emprego foi guardador de banca. No bom sentido, meu pai me botava lá para cuidar das bancas, aquelas bancas de promoção, para evitar que o pessoal roubasse. E quando veio a questão do Miguel, né, e é interessante porque às vezes que eu me desentendia com meu pai, eu batia na porta dele lá para ir trabalhar com ele, e ele dizia, não, vai que eu não quero problema com meu sogro. E aí quando foi 86, que era o plano cruzado e tudo mais, ele veio pedir para o meu pai se ele podia me emprestar um pouquinho para dar uma mão lá. E eu fui feliz da vida para lá. Você perguntou como que era a minha cabeça era super feliz. Por quê? Porque eu tinha tido uma boa experiência no que é o varejo. Mesmo jovem, tinha tido oportunidade de atuar em todos os campos ali praticamente. Tinha tido uma boa chance também de questão financeira. É época de alta inflação, você tem que ser mais safo, você tem que pensar mais rápido. E estava indo para um negócio, para mim, totalmente novo. Ou seja, que tinha uma fábrica, tinha uma questão de uma marca que estava sendo construída. Se chamava inicialmente também de franchise, mas a gente estava botando a mão para saber como isso se constituía ainda não. Então era uma oportunidade de muito aprendizado para mim. E eu sabia que eu ia querer ser dono do meu negócio. Nisso, eu encarei, num primeiro momento, vou me doar de corpo e alma para aprender aqui, para ajudar a construir isso daqui, e depois, mais à frente, eu vejo o que acontece. Como era a sua relação com o Miguel na empresa, nos negócios, antes de você se tornar sócio? Era uma relação muito de funcionário? Vocês conversavam muito sobre negócios já como se tivesse uma sociedade? Ou era muito familiar? Como é que era? Familiar nunca foi o modelo que a gente tocou, né? Ou seja, tem uma característica interessante ao longo da nossa história, que é nós somos um grupo de controle familiar, mas de gestão profissional, né? Isso foi desde o começo. Então, como que era a minha relação? Eu tinha meu papel lá, e eu sabia que tinha que executar, e eu não tinha nenhum privilégio por ser cunhado, por ser nada. Então, durante os expedientes normais, eu tratava das questões que diziam respeito às minhas atribuições lá, que era a parte financeira, mas obviamente que eu me sentia mais livre para perguntar coisas, sempre no sentido de absorver, aprender, e a relação era, quem tinha ele era o chefe, eu era um assistente financeiro, sempre foi um papo muito próximo. Sempre foi, né, ou seja, a gente sempre teve uma conexão muito forte, mas a gente sempre respeitou os espaços de cada um, utilizando a cadeira ou o chapéu naquele momento. E como é que veio o convite para a sociedade, a oportunidade de comprar uma participação aí no grupo? Quando eu terminei a faculdade, para mim bateu uma coisa, e agora, né? O que eu vou fazer? Nós morávamos a 1 quadra de distância e a gente fazia muitas reuniões caminhando
E aí foi uma dessas que a gente foi andar, aí eu falei para ele, olha, adoro trabalhar com você. Miguel sempre gostou muito de produto, ele adorava a fábrica, ele gostava de comunicação, eu adorava finanças e vendas, né? Ou seja, um baita match. E eu falei, não é agora, não é urgente, mas eu vou precisar sair. Daí ele falou, o que aconteceu, né? Algum problema? Eu falei, não, tá tudo certo, tá tudo ótimo, adoro o que eu faço, mas eu quero ser dono do meu nariz, quero poder fazer as coisas, né? Daí, andando, ele falou, e se eu te vendesse um pedaço, né? Tinha um outro senhor também que era sócio lá, que nunca tinha operado. Daí eu falei, puxa, eu ia adorar ficar e participar, só tem um detalhe, eu não tenho dinheiro. Aí eu preciso falar com meu pai. Daí ele falou, então vai lá e falar com ele. Daí eu fui lá conversar com meu pai, ele me ouviu, ele pensou, tal, me fez fazer uma série de promessas, que eu não ia ficar metido, que eu não ia sei o que lá. E ele me emprestou o dinheiro. E eu queria emprestado mesmo, não queria dado. Eu pedi um empréstimo, falei, eu frisei muito fortemente, eu quero um empréstimo. E foi muito natural na equação toda. Daí depois nós dois conseguimos comprar a parte desse outro senhor que era sócio e não operava com a gente. E isso mudou também a sua dinâmica ali no Boticário na época, quando você se tornou sócio? Ou você continuou com um cargo? Como é que foi? A dinâmica, ela continuou muito boa. Não teve mudança do ponto de vista do que eu fazia e como eu tocava as coisas, porque eu sempre toquei com dor de dono as questões, né? Sempre toquei da melhor forma possível. E ainda eu brinco endividado ainda, né? Que eu precisava pagar a conta, eu precisava pagar a conta do meu pai. Falando da trajetória, da história do grupo, em 96 vocês fizeram uma mudança grande de cultura e gestão, que, pelo que eu já ouvi você falar em entrevistas, construiu a base do que o grupo é hoje. O que foi essa mudança e de que forma, né, ela construiu essa base? Vamos lá. Em 95, 96 era um projeto que a gente chamou de redesenho, que na época estava muito em voga as consultorias estratégicas e tinha um consultor chamado Michael Hammer, que ele dizia que você tinha de quebrar todo o teu passado, você tinha de reconstruir. E a gente olhava aquilo e falava, mas eu não quero acabar com o meu passado. Eu sou muito feliz com o que a gente construiu até agora, eu quero aprumar meu futuro, quero ir melhor daqui para frente. Então, por isso que a gente resolveu redesenhar a operação. Mas foi um redesenho bastante amplo, que traz, na verdade, uma característica muito importante nossa ao longo do tempo, que a gente mexe em time que está ganhando. A gente sempre acha que tem que estar mexendo na organização, preparando cada vez melhor ela para dar os passos corretos em direção ao futuro. E nessa vez foi um caso bastante importante disso, porque você imagina, 96 era pós-plano real. A gente sempre se perguntava o que aconteceria o dia que acabasse a ciranda financeira. Uma inflação de 60%, 70% ao mês, o que tornava muitas vezes irreais os ganhos e a forma de você operar. E a gente sempre teve um foco muito grande em operar o negócio e fazer uma gestão financeira também muito boa, muito bem elaborada. Mas o foco era ter a operação de fabricação e venda de produtos de perfumaria e cosmético. Dentro disso, tinha vontade de fazer coisas diferentes, né? Ou seja, a gente queria estar mais próximo do consumidor na ponta, a gente queria estar mais próximo do franqueado. E com o final da inflação, nos deu a oportunidade de pensar um pouquinho mais a longo prazo. Porque com uma inflação de 70% ao mês, teu longo prazo é 6 meses, 8 meses, 12 meses. E a gente fez esse processo de redesenho. E ele foi muito relevante para nós, né? Porque, como eu falei, era um momento que a gente estava indo bem, a gente já faturava mais de 100 milhões de reais na época, a gente já tinha uma marca notória, ou seja, falava em perfumaria no Brasil, falava em Boticário, os franqueados estavam satisfeitos, mas mesmo assim a gente resolveu virar um negócio de ponta cabeça. Porque a gente olhava que talvez o negócio daquela maneira funcionaria talvez nos próximos 8, 10 anos sem nenhum problema, mas a partir daquilo ele ia começar a ter alguns probleminhas, então a gente decidiu antecipar isso e começar a fazer uma gestão diferente. A gente muda a questão de como a gente gere o negócio. A gente tinha uma gestão que era por diretorias funcionais. Então, uma diretoria de P&D, que selecionava, por exemplo, o fornecedor, uma diretoria administrativa que tinha suprimentos embaixo, que fazia a compra nesse fornecedor, aí tinha uma diretoria industrial que recebia essa mercadoria, fazia a fabricação e fazia a expedição para casa do franqueado. Tudo bem quando está tudo bem, quando não está tudo bem, um fala eu selecionei bem, outro fala eu comprei bem, né? Então, a gente passou a fazer uma gestão por processos. Então, desde quem seleciona o fornecedor até quem entrega na casa do franqueado, é um processo único isso daí. Eu queria ter orelhas para puxar, coisa que eu não conseguia ter antes dentro disso. Então, a gente fez essa mudança, a gente ficou com 3 grandes processos, um processo de operações, que então desde a seleção do fornecedor até a entrega dos produtos na casa do franqueado, um processo de marketing, que era um processo voltado a aumentar todo o portfólio de produto e toda a comunicação com o consumidor, um processo comercial, que cuidava de toda a relação com a rede de franqueados naquele momento e também toda a gestão do varejo,
né, disso daqui, e um quarto processo que a gente chamava GN, que era a gestão de negócios, que era matricial, é esse daqui que tinha a presidência, a vice, diretoria financeira, recursos humanos e tecnologia. Então a gente muda a forma de gerir o negócio como um todo. E nisso a gente precisou mudar praticamente todas as lideranças do negócio. Os gerentes também. A gente mudou a forma de distribuir. A gente tinha uma distribuição que eu atendia 27 master franqueados pelo Brasil, que eles faziam a mercadoria chegar aos nossos franqueados. A gente elimina a figura do master franqueado, quem queria estar mais próximo da ponta. A gente passa a abastecer 1.100 lojas diretamente de todo o Brasil. E terceiro ponto, não menos importante, a gente resolveu também fazer uma mudança, que é a mudança da loja. Promove um modelo chamado loja interativa, onde a gente retira todos os balcões, faz acesso direto do consumidor a todos os produtos. Hoje isso é uma coisa normal. Lá, estou falando com você lá em 96, 97, fomos uma das primeiras empresas a fazer esse modelo e trouxemos um pensar muito diferente da forma de operar o negócio, né? Então imagina que nisso eu tive muita resistência interna em fazer a modificação, né? Porque mexi na área de várias pessoas. Tive resistência de fora, que eram os master franqueados, dizendo que o negócio não ia dar certo, que eu ia fazer bagunça e não ia funcionar, e tive dos franqueados que eles queriam saber por que eles precisavam investir numa loja nova se a deles estava funcionando e estava indo bem. Mas foi muito interessante porque nesse processo como um todo, eu me dei conta de duas coisas muito relevantes para nós. Primeiro, que até aquele momento o Boticário tinha sucesso, mas a marca era muito mais comprada pelo consumidor do que propriamente vendida por nós. O nosso esforço de venda está muito aquém do que a gente poderia estar fazendo. E o segundo, que foi tão importante quanto, era que nós saímos de um laboratório de manipulação, fomos para uma fábrica. E aí sim estabelecemos a rede de lojas. Mas quem comandava o cenário era o pensamento fabril. E nesse momento eu entendi que fábrica era sim um ativo muito importante para nós, pela qualidade, pela questão da quantidade de produtos que nós precisávamos fabricar durante o ano, mas o negócio era marca e canal de distribuição. Então eu transfiro, entre aspas, o poder da cadeia para a ponta para fazer e puxar as coisas. E nesse processo você era bastante jovem. Como é que era trabalhar isso e ter que convencer essas pontas que você mencionou, dos franqueados e etc., de que a mudança era benéfica para o grupo, né? Porque uma coisa é você acreditar que isso ia render frutos, outra coisa é tentar passar essa visão adiante. Como é que você foi construindo essa sua voz, sendo que também tinha uma outra figura, que era o Miguel, que era uma figura ali de fundador, já presente no grupo, né? Como é que você constrói a sua autoridade nesse sentido aí? Acho que eu dividiria em dois pedaços, né, Letícia? Para dentro do grupo, obviamente que como tive a chance de pilotar todo esse processo de redesenho, e estava à frente disso daqui, mas a aceitação foi mais, não digo mais fácil, mas mais aceitável, vamos dizer, para as pessoas. Claro que sempre tinha aquele comentário, mas é cunhado e tal, e eu tinha de mostrar que era com trabalho, com competência, para poder chegar. O terreno estava mais pavimentado em função de ter liderado todo esse processo de redesenho e implantação disso. Então, eu conhecia os processos no detalhe, conhecia as estruturas no detalhe. Para fora, que é relacionamento com a rede, foi um espaço a ser conquistado. Porque as pessoas me conheciam, porque eu trabalhava no financeiro antes e tudo mais, mas com o protagonismo na área comercial e puxador da mudança, e aí que eu mexi em alguns castelos sagrados, que eram a figura, né, do poder dos masters franqueados, foi mais complexo. Por quê? Porque as pessoas olhavam e a primeira coisa que eles me diziam assim, Dr. Miguel faz diferente. Eu falava, faz. Você tem razão. Ele faz diferente. Porque eu estava muito alinhado com o Miguel no que ia fazer, nos valores, nos princípios, mas cada um tem seu jeito de executar. Eu tinha, né, bastante clareza do que eu precisava fazer, do que eu precisava mexer e executar. E para fora, aí tem um terceiro que eu brinco, que é a turma do mercado financeiro, isso mais, né? Antes era, dá para falar com o seu Arthur? Eu falava, sou eu. Não, você não está entendendo, menino, chama o seu Arthur para mim, né? Eu tinha de usar óculos de grau da minha irmã, que para parecer mais velho, comecei a usar gravata, tive que mudar para tentar ganhar mais anos na face, para ver se as pessoas... Mas depois de um pouco de conversa eu conseguia ter a confiança e conseguia andar. Falando do avanço da sua trajetória, eu imagino que, inclusive, essa mudança foi importante ali, que você realizou, esteve à frente para ganhar justamente a autoridade, para depois ocupar a cadeira da vice-presidência em 2002, e em 2007 vocês fazem a mudança, constroem um conselho de administração, o Miguel vai para o conselho e você assume como presidente. Em negócios familiares e em negócios como um todo, né? Quando tem a figura do fundador e vai fazer essa primeira mudança para trazer um outro presidente, é algo que muitas vezes dá errado. O que você acha que vocês fizeram nessa transição ali que deu certo, né? Que construiu as bases para que o negócio realmente funcionasse?
Várias coisas. Primeiro, a gente sempre trabalhou lado a lado e nunca teve esse negócio de tipo, eu mando ou você manda, né? Sempre, de volta, a visão sempre era voltada a construir o melhor para o negócio. A gente sempre teve muita liberdade para questionar e buscar as melhores ideias. E no fundo, não tem esse negócio de cargo. A gente tá lá para fazer o melhor. O pessoal me pergunta o que você é, né? Eu falo, eu sou vendedor. Meu papel é ser vendedor. Estou como vice-presidente do conselho lá, mas meu grande papel é vender propósito, projetos, vender os nossos sonhos dentro disso daqui. E com ele também foi assim. Por que eu virei o vice-presidente executivo em 2002? Porque, no fundo, a gente fez todo o processo, a gente estava tocando, só que a organização estava pedindo para ter uma clareza melhor da cadeia de comando dentro disso. A quem eles respondiam, porque tinha assuntos que eram para mim, assuntos que eram para ele. A gente reagiu como um pedido da organização e com melhores práticas. Então, daí eu viro vice-presidente executivo, a operação passa a responder para mim e o Miguel continua como presidente. A partir daí, a gente foi se estruturando da melhor forma para então acontecer em 2007 a passagem de bastão. Quais são os cuidados que a gente tomou? E por que deu certo? Eu acho que a gente trabalhando os dois juntos em prol do negócio. 2. Não teve uma mudança, agora a direção estratégica que era para a direita vai para a esquerda. Nossa visão sempre foi e continua sendo uma visão de longo prazo. 3, a gente sempre fez as coisas com muito cuidado, como a gente tem com as outras pessoas, obviamente que a gente tem entre nós, com muito carinho. É uma mudança que não é simples de fazer, porque envolve poder. E eu brinco, né, se a gente briga até pelo controle remoto em casa para ter o poder, que será numa empresa grande. E é um processo de aprendizado que a gente tem que fazer. Fazer uma dinâmica que era super importante, porque os grandes problemas são problemas também de comunicação nessa hora, né? Porque a gente tem vários papéis. Então, nós somos cunhados, praticamente irmãos, somos melhores amigos, somos sócios. Ele é meu chefe, que ele era presidente do conselho, eu era o CEO. Qual o risco que tinha? Ele me fazer uma pergunta como meu chefe e eu responder como meu amigo. No começo, a gente olhava, a gente dizia com que chapéu que a gente estava falando. Então, chegava, vou te fazer uma pergunta como sócio. Agora eu quero falar do pessoal, vou te fazer uma pergunta como meu irmão. E aí você assume em 2007 e na época ainda se tinha só uma marca, que era o Boticário. E ao longo da sua trajetória como CEO, vai mudando bastante essa dinâmica. Vocês vão comprando marcas, vocês vão criando novas marcas dentro do grupo ali para atingir outros públicos. O que para você como líder foi mais desafiador, né? Em deixar de gerir uma marca para gerir um grupo? Na verdade, 2 grandes desafios, muitos mais, mas acho que 2 principais. Num era que a gente teve um crescimento muito rápido de pessoas trabalhando conosco. Quando a gente resolveu constituir o grupo, então a gente lançou 3 novos negócios em 3 anos. Uma folha em branco até ter produto na mão do consumidor. Antes eu levava todo mundo para Curitiba, eu tive que vir para São Paulo para abrir um escritório aqui, porque eu precisava ter uma velocidade maior de captura de pessoas para trabalharem conosco dentro disso. O desafio disso é quando você começa a crescer a quantidade de pessoas e também em geografias diferentes, como fica a cultura do grupo, como ficam os valores do grupo. Né? Por quê? Porque quando eu estou numa planta única, eu estou lá, eu abro a porta, falo, Letícia, preciso tomar um café com você. Eu sento em 5 minutos e eu acerto os ponteiros. No outro, quando eu estou à distância, eu não estou vendo o que está acontecendo no dia a dia lá, algum momento, eu não tenho essa facilidade de abrir a porta. E aí eu tinha uma questão muito importante, porque eu não queria pasteurizar as marcas, porque eu tinha uma base muito forte, o Boticário continuava indo muito bem. As pessoas queriam meio que replicar o Boticário para as outras, eu dizia não. Né, o Boticário é o Boticário, ele vai por aqui, eu preciso criar a personalidade e o formato das outras marcas, que foi o Dora, quem disse Berenice, que a gente acabou fazendo de casa e depois a gente acabou fazendo a aquisição. E por outro lado, acho que foi uma equação bastante importante, eu vejo hoje as empresas que continuam bem ao longo da sua história, são aquelas empresas que muitas vezes faziam práticas muito boas de gestão ao longo disso e hoje elas são rebatizadas, obviamente com mais tecnologia e outras coisas, seja o trabalho dos squads, seja a questão da você tem que botar um tubarão no seu aquário. A gente botou vários tubarões no aquário, porque eu entendia que eu tinha skills dentro do modelo de franchising, que a gente era líder disparado do modelo, como continua sendo, com uma predominância de varejo monomarca, que eram muito bons, me davam uma distância grande, mas ao mesmo tempo me enferrujavam um pouco em algumas coisas. Então eu quis ter negócios com skills diferentes, venda direta. Eu não tenho mais o ponto físico, eu tenho que ir atrás da pessoa. A venda em loja multimarca, onde eu tenho que brigar pela prateleira. Então eu quis trazer skills diferentes para colocar no nosso aquário para fortalecer os modelos. Que com a mistura desses skills eu teria um modelo mais forte, mas não é fácil. Uma coisa que foi mudando também ao longo da sua gestão foi a questão do acesso a dados, né? Hoje em dia a gente tem muitos dados e passou a ter muitos dados, mas eu sei que você tem, e o Boticário tem, o processo de intuição muito forte também dentro da tomada de decisão. Eu queria entender como é que funciona essa dinâmica entre intuição e dados, como é que você vê o papel de cada um e como é que dá para
se dá para conciliar os dois, né, no fim das contas. Dados são fundamentais para poder analisar, extrair os melhores racionais. Por exemplo, se eu for pegar com você dado de consumidor, que é CRM, a gente lançou o Clube de Fidelidade em 1999, porque a gente dizia já que no futuro eu ia conseguir me comunicar melhor com os meus consumidores do que através dos canais de televisão, que era o grande veículo, né? Então, a cabeça sempre foi voltada para poder entender o consumidor, entender números, entender as coisas, para poder embasar as melhores decisões. E é o que a gente faz, né? Ou seja, a gente embasa com números, a gente embasa com tudo lá, mas no final, obviamente, que tem o teu sentimento com relação a isso daí, né? Teu estômago tá doendo, tá fazendo barulho, está com aquele friozinho na barriga, porque no fundo, os dados, eles te dizem muito a respeito de questões já vividas, já vivenciadas. Claro que com dados eu consigo fazer uma projeção de vendas, utilizando histórico, apontando o futuro, mas grande parte dos dados nos traz uma questão tipo, o que deu certo até agora, né? E como eu posso olhar. E para construir um futuro diferente, você tem que ousar. Você tem que sair um pouco desse quadrado. Então, eu uso o Mecotime em embasamento dos dados, mas a gente traz sim a intuição, porque é a maneira como a gente está vendo essa análise e o que pode se projetar em relação ao futuro. Então, a gente fala que a gente junta razão e emoção aqui. E tem gente que acha que é um pecado. Eu não acho. A intuição, as pessoas falam, é uma inteligência que você consegue descobrir em dado momento. Né? Alguma coisa que está na tua cabeça, que já foi, já voltou várias vezes e aparece uma janela para você exercitar ela de uma melhor maneira. Eu acredito muito nisso daí. E é assim que a gente tem conseguido, muitas vezes, criar o novo. Sair da figura tradicional e consegue trazer tanta inovação, tanto produto, processo, experiência, comunicação, em vários campos. Agora, como que você acha que um líder pode diferenciar a intuição do ego, da teimosia, né? Que muitas vezes também aí não dá. Fica difícil. É uma junção de coisas, né, Letícia? É dados mais intuição. O ego, acho que é o lugar onde os executivos e os empresários muitas vezes mais se suicidam. Eu não estou aqui para satisfazer a vontade do Arthur. Eu estou aqui para satisfazer a vontade do consumidor. O Arthur, na sua vida pessoal, pode fazer escolhas, mas as escolhas pessoais dele não deveriam interferir em benefício do consumidor, do time que trabalha junto aqui. Em 2021, você deixa a cadeira de CEO, da presidência executiva, passa a ocupar uma cadeira no conselho de administração do Grupo Boticário. Vocês fazem essa transição aí, né? Como é que foi para você nesse momento? E para o seu pessoal, você se adaptou bem a essa nova fase? Teve uma luta ali para desapegar do cargo executivo e das funções? Como é que foi esse período? Acho que começa com uma coisa bastante diferente, que quem trouxe essa proposta fui eu. E propus por uma razão muito diferente do usual também, né? Porque as pessoas, quando fazem esse movimento, ou elas dizem, infelizmente, estão com alguma questão de saúde física, né? Isso daqui, que tem que se afastar. Outra questão é o enjoei do que eu estou fazendo. Ou, puxa, eu vou tirar um ano sabático. Tá? Eu não tinha nenhum desses aqui. Para mim, tá tudo certo. Eu queria mais tempo de qualidade para mim, do ponto de vista de estar presente no negócio. Quando você é CEO, e a cadeira é sensacional de CEO, você toma decisões o dia inteiro, e muitas decisões são para agora, o que é muito bom, mas como o nosso grupo é muito grande e complexo, acabava tirando um tempo importante de olhar as coisas de uma maneira um pouco mais ampla e um tempo melhor de qualidade para avaliar algumas questões. Por que eu tomei essa decisão? A gente vinha do processo da pandemia, né? E como todas as empresas, a gente conseguiu passar relativamente bem pelo processo da pandemia. E eu queria fazer uma mudança, porque quando a gente criou as marcas, a gente se estruturou, na verdade, por unidade de negócio. Então, tinha a unidade Boticário, a unidade Quentes Berenice, a unidade Eudora. A gente fez uma mudança em 2015, que a gente aproximou isso por canais, mas ainda assim eram estruturas independentes para fazer isso daí. E óbvio que quando você faz isso, e a gente tinha ciência disso, a gente tinha coisas que eram duplicadas nos nossos processos para fazer, né? E a gente poderia ter uma visão melhor sobre isso. Então, eu resolvi fazer uma mudança muito importante. Eu tirei todo o modelo por unidade de negócio e estabeleci o modelo por processo. Então, acaba a estrutura da marca Boticário, acaba a estrutura da marca Eudora, a gente horizontaliza, eu tenho 4 grandes processos. Tenho a jornada do consumidor, a jornada do franqueado, da revendedora, do cliente multimarca e depois do colaborador. O que muda isso? Áreas antes que, tipo, por exemplo, eu tinha venda direta em Eudora e tinha venda direta no Boticário, que trabalhavam de forma isolada. Eu junto essas pessoas para trabalharem junto na relação com a revendedora, guardando questões de marca, guardando questões de portfólio de produto e tudo mais. Mas eu somo esforços e resolvo as dores de uma forma mais absoluta, mais diretiva, mais rápida nisso.
E aí a gente criou esse processo. Então, por exemplo, eu tenho uma VP de canais que cuida de todos os canais de todas as marcas. Eu tenho uma VP de consumer que cuida de todos os produtos, todos os portfólios e comunicação de todas as marcas dentro disso. E foi uma mudança bastante importante, que a gente mexe na forma de fazer, a gente reposiciona cerca de 800 pessoas na organização, entre cadeira ou job description delas para fazer. E quando a gente consegue fazer esse movimento, obviamente eu tinha de construir um novo time de VPs. Eu tinha 4, eu vou para 8 VPs nessa época. Aí eu pensei comigo, por que eu vou esperar? Fiz a mudança, eu tinha 2 ou 3 pessoas dentro de casa que eu olhava que poderiam ocupar o cargo de CEO. Eu estava sentindo a necessidade para esse modelo onde eu tivesse um pouco mais tempo de qualidade. Falei, vou fazer essa mudança aqui. Quando eu falei que ia fazer essa mudança, o Miguel olha para mim e fala, você tá louco? Né? Não, imagina que você vai sair. Eu falei, mas eu não vou sair, eu vou estar lá, porque eu vou criar uma função, eu estou como vice-presidente do conselho, mas minha função é de um chairman executive, ou seja, eu sou a pessoa da família e do conselho que está dentro do negócio. Estou 200% dentro. Só que numa outra cadeira. Eu não preciso tocar todas as reuniões, eu não estou na parte do dia a dia. Eu falo, o Fernando com o time toca de 0 a 3, eles entregam os planos trianuais, e eu toco de 3 a 10, que é onde eu tenho que gerar todos os inputs para eles do que a gente vai ter que ter desafio e olhar na construção dos planos. Então, tem coisas que o Fernando tem que decidir, tem coisas que eu tenho input para decidir, e a gente trabalha muito junto. Agora, eu tive que reconstruir uma cadeira nova. Imagina, eu venho de 2002 até 2022, estou construindo a cadeira de CEO. Ela está montada. Né? Cada um tem seu estilo, mas ela está montada, os rituais estão montados, a estrutura de governança está montada. Eu tenho que sair do zero para montar uma cadeira desse chairman executivo que não existia. Até as pessoas entenderem, mas você está dentro ou você está fora? Mas como é? Foi um tempo para as pessoas entenderem o papel, mas hoje é muito natural. Todo mundo entendeu, tanto interno quanto externo, funciona bem para a gente, mas eu tive que desenhar um modelo que não existia. Partindo para o nosso final aqui da conversa, qual que é a principal carta na manga, né? Qual é a característica ou estratégia que você considera que, olhando toda a sua trajetória, você teve que ter na construção do Boticário? Teve alguma carta na manga, alguma estratégia ou característica sua que você considera que foi fundamental? Cito 2, talvez. Eu até hoje, sempre consegui fazer uma boa leitura de cenário e escolhas estratégicas. Aí eu trago a razão e trago a intuição junto. Um lado importante foi ter conseguido fazer boas leituras e feito boas escolhas. Acho que um outro lado que foi fundamental, e aí em função de toda a trajetória, ter começado com pouca idade, sentar no lugar de uma pessoa que tinha características excepcionais, admiradíssimo por todo mundo e tudo mais, eu consegui construir uma forma de liderança empática. Uma liderança onde que todos podem falar, uma escuta ativa muito importante, que aí não toma as decisões porque quem manda e quem obedece, né? Ou seja, os franqueados, a gente busca a relação com eles, os parceiros de negócio, não é porque eu tenho um contrato, tudo aqui, é sempre buscando o convencimento que a gente está indo para um lugar melhor. Isso requer esforço, requer dedicação, requer resiliência, mas eu sempre coloco quem se movimenta para um lugar melhor dentro daqui. E aí eu consegui transmitir isso ao longo da história para todos os públicos, né? Onde que todo mundo consegue enxergar que tem ganhos conjuntos aí. Se tivesse uma oportunidade de ver as cartas do jogo dos negócios, de uma personalidade ou de um líder que te inspira, de quem você gostaria de ver as cartas? Gostaria muito de ver as cartas da Margaret Thatcher. Olha. Eu imagino que era ela naquela época, sendo mulher, né, tendo que liderar a Grã-Bretanha contra um partido que foi muito forte ao longo da história e as mudanças que ela conseguiu fazer, que foram fantásticas. E quando você não está no jogo dos negócios hoje em dia, o que você gosta de fazer? Tem alguma coisa que você faz que te ajuda a equilibrar a vida? Tem 3 coisas. Eu sou muito família, eu adoro estar com a minha esposa, com meus filhos, com minhas irmãs, ou seja, os 2 moleques para mim são diversão, final de semana quando eu posso, ou então durante a semana que a gente faz o nosso horário conjunto ali para fazer. Adoro esporte, tanto de jogar como de assistir, então isso é uma válvula de escape para mim, né? Ou seja, eu malho praticamente todos os dias da semana, isso me ajuda a manter não só a condição física, para aguentar as jornadas que continuam longas, mas para mim ter uma clareza de pensamento, né? E ninguém é de ferro, um bom churrasco com um bom vinho ajuda também, né? Então, são onde eu são minhas válvulas de escape, onde eu faço meu equilíbrio, né, mental. Como um bom paranaense, como um bom curitibano aí, que eu também sou, churrasco dúvida. É fundamental, né?
Fundamental, é engraçado, né? Eu tenho um apartamento aqui em São Paulo, quando a gente foi comprar o apartamento, era muito bacana, eu falei pra minha esposa, mas não tem churrasqueira, não. Não tem churrasqueira. E ela dizia assim, mas como assim, Arthur? Porque aqui não tinha, agora tem o hábito de ter churrasqueira, antes não tinha. Sim. Eu falei, mas como que eu vou ter um final de semana sem churrasco? Mas eu sabia que aqui ia ser minha segunda casa, que é a casa oficial em Curitiba. Na de Curitiba, eu moro num prédio que tem 3 churrasqueiras, né? Tem uma em casa, um salão de festa, né? Então tá tudo certo. Arthur, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer conversar contigo aqui novamente. Obrigado a você, Letícia. Obrigado pela oportunidade de trocar um pouco aqui, contar um pouco da nossa história e trazer mais pessoas para conhecer um pouco mais da história do Grupo Boticário. Sim, uma história muito rica, né? E muito viva aí. Então, e perfumada. É, verdade. Obrigada por ouvir o Dando as Cartas. Tem episódio novo a cada 2 terças-feiras. Siga a gente no seu aplicativo de áudio preferido ou no YouTube e ative as notificações para não perder nenhum episódio. O Dando as Cartas é um podcast da Caju produzido pelo Estúdio Novelo. Eu sou Letícia Toledo, produtora e apresentadora. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é da Juliana Jäger e pela Caju é da Luísa Terpitz. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A distribuição dos episódios é feita pela Bia Ribeiro. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original do podcast é da Estela Neslini e a identidade visual é da Natasha Gompers. Até o próximo episódio.